Um vídeo diferente, um vídeo de pós-jogo, porque hoje, por um compromisso, não vou conseguir fazer uma live de pós-jogo, acompanhar a entrevista coletiva, como a gente costuma fazer aqui no canal Vene Casagrande, mas eu não poderia deixar de subir um vídeo para fazer uma análise desse jogo do Flamengo diante do Atlético Paranaense. Empate em 1-1, com o Flamengo tomando gol aos 46 do segundo tempo, e fazendo gol no último minuto de jogo, nos acréscimos, 53 minutos, se não me engano. Empate heróico diante das circunstâncias, diante do cenário que o Flamengo enfrentou lá na Arena da Baixada. Com muitos problemas, e não só desfalques, problemas também durante o jogo, problemas físicos. Por exemplo, vou dar um spoiler, Léo Ortiz, que estava jogando muita bola, na minha opinião, melhor em campo, com a camisa do Flamengo, precisou ser substituído porque sentiu um problema muscular. A gente vai falar muito desse pós-jogo. Antes do pós-jogo do Flamengo, eu me sinto na obrigação de falar sobre esse assunto, porque no vídeo de ontem eu mencionei, né, Dudu deixando o Palmeiras e indo para o Cruzeiro, depois do Cruzeiro anunciar. Inclusive, lojas oficiais do Cruzeiro começaram a vender camisa do Dudu, com o nome do Dudu, número 7, mas, pelo visto, um negócio vai subir no telhado, porque o Dudu, ele se arrependeu de ir para o Cruzeiro, não assinou o documento e está repensando a sua ida para o Cruzeiro. E segundo o noticiário, segundo eu apurei também, ele vai conversar com a diretoria do Palmeiras, com o elenco do Palmeiras, para poder ficar no Palmeiras, ou seja, se arrependeu após a repercussão extremamente negativa. O que aconteceu? O Cruzeiro tinha o ok do jogador, tudo certo. O Cruzeiro tinha o ok do Palmeiras, tudo certo. Se antecipou, anunciou. Só que eles não imaginavam que a repercussão fosse ser o que foi. A verdade é essa, ninguém imaginava. Conversei com o André Cury, empresário do Dudu. Olha, não teve jeito. A bomba explodiu e agora a gente está tentando reverter essa situação. Existe chance do Dudu ainda ir para o Cruzeiro? Existe. Existe chance do Dudu ainda ficar no Palmeiras? Existe, porque não tem nada assinado. Fato é que o Cruzeiro anunciou o jogador e, pelo visto, o anúncio pode não servir de nada e ficar marcado na história como algo que não aconteceu. Ainda sobre o Palmeiras, no meio dessa apuração toda, apurei que o Maurício, um jogador que já foi muito oferecido ao Flamengo, Maurício do Internacional, meio atacante, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras vai pagar 10,5 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Maurício, que se apresenta essa semana ao Palmeiras para assinar um contrato de 5 anos. Sabe qual é o grande detalhe? O Cruzeiro tinha percentual do Maurício, era 50% Internacional, e o restante dividido entre o Desportivo Brasil e o Cruzeiro. E aí o Palmeiras negociou com o Cruzeiro a compra de parte desses direitos econômicos. E o empresário do Maurício é o mesmo do Dudu. Ah, o futebol, que confusão é esse futebol. Vamos falar agora do pós-jogo do Mengão. Que pós-jogo, você, torcedor rubro-negro, você tem que se sentir orgulhoso pelo que o Flamengo apresentou hoje lá na Arena da Baixada. Palmas novamente para os jogadores que foram raçudos demais, guerreiros demais. Um empate heróico, é assim que precisamos definir o resultado do Flamengo contra o Furacão, fora de casa na Arena da Baixada, em grama sintética. O Flamengo estava com 9 desfalques. Durante o jogo, Léo Ortiz, melhor em campo, precisou ser substituído com dores musculares. Bruno Henrique, que fez novamente um primeiro tempo terrível, foi substituído no intervalo, segundo o Flamengo, porque estava sentindo mal-estar. Eu até estranhei que no primeiro tempo, antes dele bater um lateral, ele estava botando muita mão na barriga. Pelo visto, o nosso guerreiro Bruno Henrique estava com dores na barriga e foi substituído no intervalo, mas isso não muda o fato da péssima exibição que o Bruno Henrique teve. O Bruno Henrique não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo, por exemplo, herói no último jogo, nesse jogo que ele foi titular, fez uma partida irregular, não foi bem. Gabigol entrou no segundo tempo, correu, disposição, tentou ajudar, mas nada conseguiu fazer. E aí, pessoal, aos 46 minutos do segundo tempo, eis que Daronco, que novamente com uma arbitragem ridícula, inclusive teve um gol do Gabigol anulado, que eu confesso que eu não fiquei convencido pelo frame apresentado, não.
Ainda mais vindo da arbitragem que tem Daronco no comando dela. Não fiquei convencido pelo frame. Eu preciso analisar outros frames. Para quem não sabe, frame é a imagem paralisada na hora da análise do lance. Eu não fiquei convencido. Eu não vou dizer que estava impedido, que não estava, não vou falar nada sobre isso. Fato é que a imagem apresentada na transmissão não me convenceu ao ponto de dizer, de fato, o Gabigol estava impedido ou não, ele não estava impedido. Preciso fazer mais análises, olhar mais lances. E aí, aos 46 do segundo tempo, Anderson Daronco, novamente, ele entra em cena, porque ele foi e marcou um impedimento, que eu não sei, impedimento não, um pênalti para o Flamengo. Davi Luiz, de fato, estava com a mão muito aberta ali, mas é aquilo, interpretação. É óbvio que o Daronco iria interpretar daquela maneira, né? Jogo no finalzinho, possibilidade dos donos da casa, pênalti para os donos da casa. Foi lá, assinalou e marcou. Fernandinho, que para mim joga muita bola, não é nem um exagero dizer que é o melhor volante do futebol brasileiro. Como joga futebol o Fernandinho? É impressionante, é outro nível de futebol. Não à toa ele é considerado ídolo lá no Manchester City. O Guardiola é o melhor treinador da história. Para muitas pessoas é apaixonado pelo Fernandinho, e aqui no futebol brasileiro, de fato, ele sobra. Foi, bateu, a bola ainda bateu no travessão, bateu no chão antes de entrar, quase que ele perdeu, mas não perdeu. Beleza. E aí, na base da garra, da disposição, os jogadores do Flamengo foram para cima do Atlético Paranaense. Inclusive, teve um lance que o Davi Luiz cobrou escanteio. Eu confesso que eu não lembrava disso ter acontecido anteriormente. Mas era na base da correria, na base da disposição, tentando de tudo. Eis que no último minuto, quem entra em cena? Everton Araújo, que entrou no lugar do Léo Ortiz, que era o melhor em campo. Olha como é o futebol, cara. Olha como é o futebol. E Everton Araújo, cria das categorias de base do Flamengo, na verdade cria das categorias de base do Volta Redonda, mas o Flamengo mapeou, pegou por empréstimo, com opção de compra, depois exerceu a opção de compra, e hoje o Everton Araújo é jogador do Flamengo e vem sendo muito utilizado pelo técnico Tite, está sempre na lista de relacionados, eventualmente quebra um galho na lateral direita, é volante de ofício, e hoje o garoto predestinado, iluminado, foi lá de cabeça após uma cobrança de escanteio do Luiz Araújo e botou a bola na rede. Sendo que no lance anterior o Pedro quase fez um gol de cabeça, mas o goleiro do Atlético, o Léo, cara, fez uma defesa de cinema, uma defesa absurda. E aí o Everton Araújo conseguiu empatar no último minuto e o Cuca acabou sendo expulso, reclamando que o Daronco deu mais acréscimo, que isso é um absurdo. Torcedor do Atlético, gente, com todo respeito, esse é o grande problema da cultura do futebol brasileiro. Os caras ficam fazendo cera. Aí o árbitro vai lá, dá mais um minuto. Aí eles reclamam. Tá certo o árbitro. Os jogadores do futebol brasileiro precisam parar com esse negócio de ficar fazendo cera para amarrar o jogo e terminar o jogo. Bem feitos para eles. E aí o Flamengo consegue um empate heróico, empate com muito gosto de vitória. A verdade é essa, diante de todo esse cenário que eu acabei de explicar para vocês. E nesse momento, o Flamengo está na liderança. A segunda batalha durante essa guerra, que será o período da Copa América, o Flamengo venceu. Embora o resultado final não tenha sido uma vitória, mas o espírito foi de vencedor. E se a gente for olhar todo o contexto, todo o cenário, é de vitória sim. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo pela postura hoje contra o Atlético Paranaense. Resultado de campeão, prestem atenção, resultado de campeão, postura de time que quer ser campeão brasileiro. Parabéns aos jogadores novamente, hein? Foram guerreiros demais. Dito isso, um beijo para vocês. Um forte abraço. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo. Teve para mim um lance ali do Gabigol. Acho que o lance foi traçado a linha errado. A linha, ela está traçada no primeiro pé do jogador que está lá embaixo. O pé esquerdo do cara está adiantado, então traçar a linha. E se for o jogador que está tentando tirar a bola meio caída ali, né?
traçaram a linha no ombro dele, porém a cabeça do cara tá na frente. É tipo assim, não faz sentido esse tipo de linha. Totalmente equivocada. A linha tá atrasada, vindo para dentro do campo, fazendo com que o Gabigol tenha a possibilidade de estar dentro do impedimento. Mas se ela fosse bem traçada, poderia ter tirado a possibilidade de impedimento e acabar sendo um gol legal. Lembrando que essa é a minha opinião, tudo bem? Mas é o meu ver. Enfim, a notícia de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu comentário a respeito do gol, se foi válido ou não. Mas te mencionar também que defesa foi aquela do goleiro do Atlético Paranaense. Baita de uma defesa, mas o Mengão conseguiu empatar aí nos acréscimos, empate com sabor de vitória, mantém aí o Flamengo na liderança momentaneamente. Um grande abraço, fui.